E aí, galerinha, maravilha da natureza, tudo maravilha com você? Espero que sim, amiguinho, espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado, aí no seu assento, aí onde você está, no seu reduto de estudos, se preparando para tomar o rumo ao conhecimento. Hoje, fofinhos, nós vamos falar dos processos de propagação de calor. Então, na primeira aula, a gente definiu a temperatura, né, que é o nível de agitação das moléculas. Conversamos sobre algumas escalas termométricas, né, as três principais, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Kelvin é a escala absoluta, né, que mede a partir da situação teoricamente possível onde todas as moléculas estariam paradas, o zero absoluto, né, e a escala Celsius, que é a mais comum para nós, e alguns países ainda usam a escala Fahrenheit, né. Então, temperatura, o nível de agitação das moléculas. Hoje a gente vai tratar do calor, da propagação da energia na forma de calor. Então nós vimos, né, a diferença entre calor e temperatura. O que é o calor? O calor é a energia em trânsito trocada entre corpos que estão em diferentes temperaturas. O que motiva a troca da energia, o que motiva a troca de calor é justamente a diferença de temperatura. E nós vamos ver, galera, que hoje os processos para que ocorra essa propagação de energia são três: condução, convecção e irradiação. Sempre em mente que o calor propaga da região ou do corpo mais quente para a região ou corpo numa temperatura menor. Esse é um processo espontâneo, tá? Isso acontece espontaneamente, sem ser processo forçado. E quando o calor propaga, a gente pode definir uma grandeza denominada fluxo de calor. Então imagina que você delimite uma área, tá? Uma região, e mensure quanto de energia na forma de calor propagou por essa região delimitada. O fluxo mede justamente isso, a quantidade de energia que propagou nessa região delimitada em um certo tempo. A unidade, galera, é uma unidade de outra grandeza que chama potência. A gente às vezes até pode confundir, mas não confunde não, tá? O fluxo é o calor pelo tempo no quesito de a energia sendo propagando de uma região para outra, tá? Então a unidade acaba sendo a mesma de potência, que é watts, né? Mas não confunda uma situação com a outra, belezeira? Então esse é o fluxo de calor. Agora vamos começar a falar do primeiro processo de fluxo de calor, que é a condução. A condução, galera, ela acontece por meio dos choques entre as moléculas do material. Então imagina que eu tenho uma chama aqui e aqueça essa região aqui dessa barra, né? E aí essas moléculas começam a aumentar o seu nível de agitação, elas receberam energia e começa a chocar com essas que choca, e aí a gente percebe que depois de um tempo essa região aqui está quente, ou seja, a energia propagou por meio do choque entre as moléculas. Belezeira? Esse é o primeiro processo de propagação de calor. Obviamente que esse processo não pode acontecer no vácuo, porque necessita desse meio material, né, para propagar. Muito bem. Aí a gente tem os caras que são bons condutores de calor e os materiais que são maus condutores de calor. Bons condutores de calor, galera, os metais em geral, certo? Ferro, níquel, cobre, ouro, enfim, são materiais em que o calor propaga de uma forma mais acentuada, ok? E os isolantes térmicos, isopor, lã, madeira, né? Os gases em geral, o ar é um condutor, um ar é um isolante térmico, beleza? Então, materiais que dificultam a troca de calor, né, são os isolantes térmicos. E aí a gente tem alguns exemplos, vou tecer alguns para vocês. O uso do condutor ou do isolante vai depender do nosso interesse. Então, por exemplo, uma panela, né? Uma panela, ela é feita de metal. Por quê? Porque você quer que aquela energia do fogo se transfira rapidamente pro alimento, para você fritar, assar, cozinhar, sei lá eu, né? Agora, as alças da panela são feitas normalmente com materiais isolantes, madeira, plástico. Por quê? Porque você não quer pegar, né, na panela e queimar a mão.
Sacou? Às vezes, né, você até pega uma luvazinha, que você parece um astronauta com aquela parada, uma luvazinha isolante para você pegar nesses corpos que estão quentes. Essa luva é feita de um material isolante, beleza? Quando o ambiente tá frio, a gente se protege do frio com uma blusa. A blusa não é quente, a blusa é um isolante térmico. Ela só dificulta a troca de calor com o ambiente. Como a gente emana calor também, nós vamos ver, ao colocar a blusa, a gente retém essa energia e fica quentinho ali. Então, aquilo ali não esquenta nada. Aquilo ali só não deixa o calor se perder para o ambiente. Aí vai ficar quentinho, beleza? Não é que a blusa é quente. Quando você deita lá no edredom lá e puxa, ele não tá quentinho ainda, né? Tem um tempinho lá até ficar gostoso, né? Você nem quer virar do lado assim, porque senão já fica friozinho, né? Então, esse é um exemplo de isolante térmico, tá? Isolante térmico. E aí a gente tem um monte de outros exemplos. Um que eu gosto de fazer é esse daqui, ó. Vamos supor que você pegue 2 barras de gelo, envolve uma com um cobertor de lã e põe as duas no sol. Quem derrete primeiro? A que está fora do cobertor. Por quê? Porque ela trocou calor de forma mais intensa com o ambiente. Já o cobertor de lã isola termicamente e dificulta as trocas de calor com o ambiente. E aí aquela barra de gelo vai demorar mais para derreter. Sacaram? Então, esses são alguns exemplos de isolantes térmicos e de condutores. Quando a gente trata da condução, a gente pode determinar o fluxo de calor por uma lei, que é a lei de Fourier. Então imagine que você tem aqui uma parede, essa parede tem uma espessura L, uma área A, e aqui nós temos uma diferença de temperatura entre a temperatura maior e a temperatura menor, tá? O fluxo de energia na forma de condução por essa parede é dada por essa relação que é a lei de Fourier, onde esse K é o coeficiente de condutibilidade térmica do material. É aí que entra a influência do material, tá? Então, cada material tem o seu coeficiente de condutibilidade. Os condutores, coeficiente maior, promove um fluxo mais intenso. Os isolantes, coeficiente menor, dificulta a troca de calor. Observe que aqui ó, a gente tem uma diferença de temperatura justamente que motiva a troca de energia, certo, galera? E aqui a gente tem a área. Quanto maior a área da parede, maior é o fluxo. E quanto maior a espessura da parede, a grossura da parede, mais dificuldade nós vamos ter para a propagação de calor. Por isso, o fluxo diminuiria. Beleza? E aqui a gente vem com uma explicação do porquê quando que a gente coloca a mão em corpos diferentes, a gente tem sensações térmicas diferentes. Se você quiser fazer isso aí na tua casa, agora, né? Coloca a mão em cima de uma mesa, sei lá, de madeira e pega em alguma coisa de metal, certo? Pega ali no ferrinho da cadeira, sei lá onde. Quando você, ou vai lá na geladeira, pausa o vídeo, vai lá na geladeira, pega o requeijão, que é no negocinho de plástico, e uma latinha de alguma coisa. Você vai ter a sensação de que esses dois caras estão em diferentes temperaturas. Mas não estão em diferentes temperaturas. Você foi na geladeira e pegou aquele bagulho que estava lá dentro faz tempo. Qual é o motivo da gente pôr a mão no metal, sentir uma coisa e pôr a mão no isolante e sentir outra? Tudo tem a ver com o coeficiente de condutibilidade. Como o coeficiente de condutibilidade do metal é maior, nós vamos trocar calor mais rápido com o metal. E isso nos dá a sensação térmica de que o metal está numa temperatura menor. Sacou? Então, é a rapidez da troca de calor que também influencia na nossa sensação térmica. Óbvio que tem que existir uma diferença de temperatura, que é a mesma entre seu corpo e aqueles dois corpos que você pegou lá na geladeira. Só que a sensação do metal tá mais gelado é justamente porque a troca de calor é mais intensa, tá? Aí vem a pergunta, surge uma pergunta aqui que eu gostaria de discutir. Por que as latinhas são feitas de metal, né? Ora, você quer colocar a latinha ali no gelo, na geladeira aí, esfriar o que está lá dentro rapidinho, né? Refrigerante, cerveja, suco, chá, sei lá eu, tá? Aí você pode pensar assim, pô, Gus, mas quando a gente tira da geladeira vai esquentar mais rápido. Exatamente, esquentaria mais rápido. Por isso que tem aquele negocinho de isopor que a gente coloca a lata, justamente para dificultar a troca de calor da lata com o ambiente e demorar mais
para esquentar aquele líquido ali, sacou? Então aqui mais um exemplo de metal, que é condutor, e o isopor, que é isolante térmico. Fechou? Então esse é o primeiro processo de propagação de calor que a gente pode estudar. Aqui a gente tem uma tabelinha só para comparar alguns coeficientes. Não precisa saber nenhum deles, tá? É só para a gente comparar. Olha aqui como o ar está na potência de 10 a menos 5. Aqui a unidade é caloria por segundo vezes centímetro vezes Kelvin. Aqui poderia estar Celsius também, sem problema. Aqui metro, enfim. Aqui joule, enfim. Mas olha só, 10 a menos 5. Pro prata, que é um condutor, que é 10 a menos 1. Veja que daqui para cá a gente teria que multiplicar por 10 mil, tá? Então a prata seria quase 10 mil vezes mais condutora de calor do que o ar. Olha só que doideira, beleza? Então esse é o processo de propagação de calor por condução, ok? Muito bem. Para a aula não ficar imensa e você poder, né, dividir essa parte, eu vou fazer uma outra aula com os outros dois processos. Maravilha? Então, até a próxima aula, galerinha. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até já!